Olá, crianças, tudo bem? Então vamos à aula de português. E fala pra mim aí o que vocês acharam do simulado, mandaram bem, acharam fácil, acharam difícil? Vamos falar com a tia aí. Hoje nós vamos na aula de português, ainda na apostila do terceiro bimestre, porque a gente vai terminar a apostila. Na página 28, nós vamos falar dos sons nasais. Sons nasais são o que parece que nós estamos falando pelo nariz. Parece que o som está saindo pelo nosso nariz. Esquisito isso, né? Então vamos lá tentar. Vamos ler o que está aí comigo. Os fantasmas ficaram tão decepcionados por não conseguirem assustar o Chico Bento, que resolveram aprontar algumas traquinagens na mata. Veja só, eles removeram algumas letras das placas que estavam no caminho. Ajude a recuperar essas letras, completando o espaço com M ou N. Lembra que a gente estudou lá no início que eu só uso a letrinha M antes do P e do B. Lembra da historinha que a tia contou? Que quem foi socorrer o M foi o P, quem foi socorrer o P e o B dentro do mar foi o M, porque ele tinha duas perninhas. Ele tinha 3 perninhas para nadar. Uma ele segurou o B, a outra ele segurou o P e a outra ele foi nadando. O N não, o N só tem 2 perninhas. Então ele não conseguiria socorrer 2 letras e nadar ao mesmo tempo, beleza? Então ele socorreu, o M só dá a mão ao P ou ao B. Já falamos sobre isso, né? Então vamos lá. Aí tem as letrinhas aí. E vocês terão que completar para mim com M ou com N. Olha só, vamos lá. O M e o N, eles têm os mesmos sons. Ele tem o som do gostoso, do Presta atenção. Tempo. Tambo. Não parece que o som tá saindo do nosso nariz? Vamos falar junto comigo. Sombra. Pandeiro. Umbigo. Cansado. Dança, canta, vento, eles têm o mesmo som, então nós temos que ter cuidado nisso. Mas para eu saber a diferença, eu já sei que o M só dá mão ao P ou B. Então para eu completar aí, para mim vai ser molezinho. Show? Então vamos para a próxima página. Página 29, número 2. No quadros abaixo, escreva as palavras formadas em cada uma das placas. Em seguida, pinte as palavras que aparecem logo após a letrinha M e N. Então, eu vou olhar lá no quadro e vou completar as palavras com M e palavras com N, beleza? Vou olhar lá no meu desenho da página 28, aqui, e vou completar esse quadro aí. As palavrinhas que eu coloquei, que são com M, eu vou escrever no quadrado do M. As palavrinhas que são com N, eu vou escrever no quadrado do N, beleza? Quais são... Olha aí, a tia acabou de falar, hein? Vamos ver quem lembra. Quais são as únicas consoantes que aparecem logo depois da letra M? Eu acabei de falar. Qual é as 2 letrinhas que dá mão à letrinha M? É o P e o B. Muito bem, nós vamos escrever na linha embaixo. Agora aí, ó, no quadrado amarelo. As palavras do quadro acima foram escritas com M ou N. Dizemos que essas palavras têm um som nasal, pois ao pronunciá-los, parte do ar sai ao mesmo tempo pelo nariz e a parte pela boca. Foi o que a gente falou. Quando a gente fala, parece que tá saindo o somzinho aí do nosso nariz, um arzinho do nosso nariz. O tio também é utilizado para marcar o som nasal de algumas vogais. Então, olha só, acrescente M ou N nas palavras abaixo, considerando que você acabou de descobrir sobre o uso dessas palavras. Boba. Se eu botar o M, vai ficar o quê? Pomba. Sobra. Se eu botar o M, porque quem dá a mão é o M, vai ficar sombra. Mata. Se eu botar o M, vai ficar manta. Se eu botar o N, porque olha só, o M não dá mão ao T. Quem dá mão é o T ou o N. O N só dá mão ao P ou B. Traça. Se eu botar o N, vai ficar trança. Pote. Se eu botar o N, vai ficar ponte. Tá
pá. Se eu botar o N, vai ficar tampa. Então, eu consegui transformar uma palavra em outra, só acrescentando a letrinha M e a letrinha N, beleza? Vamos lá para a próxima página. Página 30, número 4. Recite essa parlenda com os colegas. Depois, pinte as palavras que foram escritas com tio. Então, vamos falar junto comigo aí. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. A gente costuma cantar essa parlenda quando está pulando corda, né? Então, eu vou pintar as palavrinhas que estão com tio. Capitão, parece que está saindo um arzinho do nosso nariz. Vamos falar aí para testar. Ladrão, coração. Parece que tá saindo um arzinho lá do nosso nariz quando a gente fala. Então, vamos lá. Que outra palavra com tio você conhece? Então, você vai pensar. A gente não vai procurar. A gente vai pensar outra palavrinha que tem o tio. Lembrando que ão, tudo é com ão, tem o tio. Então, que outras palavrinhas com tio que você pensou? Vocês vão escrever nessa linha aí pra mim, beleza? Outras que não estejam nessa parlenda. Vamos pensar, hein? Botar a cachola pra pensar. Número 5. Complete o espaço a seguir, indicando as sílabas e as letras que formam cada uma das palavras. Então, eu tenho aí o desenho de um avião. Eu vou colocar nessas três bolinhas como se fosse separar as sílabas. Avião. Eu tenho 3 sílabas, eu vou colocar uma em cada bolinha. Embaixo, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar cada letrinha em uma bolinha. O A numa bolinha, o V numa bolinha, o I numa bolinha. Então, eu vou fazer isso com todos os desenhos que estão aí. Beleza? E lembrando, o ão, a gente nunca se separa. O A, o O e o tio, a gente nunca se separa. Eles sempre ficam na mesma sílaba, porque é uma sílaba só. Ão, avião, leão, balão, caminhão, peão. Então, o ão sempre vai ficar na mesma sílaba. Olha? Então, essa foi a atividade de hoje. Deixa o seu like para poder marcar a sua presença e beijinho no coração.